Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. A gente já está chegando ao final, do nosso componente curricular. Então, hoje, o assunto de hoje é extremamente importante, porque é um assunto que, de vez em quando, ali, ele ronda o Enem, eu peço para que quem está em dúvida, professora, será que eu faço o Enem? A gente faz o Enem, é importante, é muito importante, tá? Então, façam o Enem, é importante vocês aí se dedicarem, usem, aproveitem esse momento da escola, que vocês estão aí com os professores presenciais, que vocês têm a gente aqui, O conteúdo ali um recorte bem feito, A gente procura aí sempre fazer um recorte bem bacana para vocês, para ajudar nos estudos de vocês, sempre ali em consonância com o livro didático, Vocês podem perceber que os nossos conteúdos de sociologia estão muito ali no livro didático. A gente pega os livros que vocês recebem, a gente dá uma repaginada, melhora, resume bem, esclarece, é mais objetivo para vocês terem muito sucesso lá na prova do Enem, tá bom? Então, estudem, foquem que esse ano aí vai ser só sucesso, tá bom? Então, vamos ao quadro para a gente ver aí os conteúdos da aula de hoje, A aula 14, uma aula que é sobre ideologia e indústria cultural. Vocês já perceberam que esse nome aí, ideologia, ele permeia muito aqui para nós, da sociologia. Ele está muito presente na sociologia, tem muitos estudiosos que se debruçaram aos estudos da ideologia, e da indústria cultural. Então, é muito importante vocês conhecerem esse conteúdo, porque, como eu disse para vocês, de vez em quando cai ali no Enem, e não é só no Enem não, tá? É para a vida. O conceito de indústria, ideologia e indústria cultural é para a vida cotidiana, para a vida no dia a dia, tá? Então, a gente vai falar sobre indústria, cultura, ideologia e indústria cultural, o que é indústria cultural, o que foi a Escola de Frankfurt, cultura e indústria cultural no Brasil, o que caracteriza a nossa cultura e indústria cultural no Brasil, tá? Nós temos duas habilidades, que é refletir sobre a noção de cultura como instrumento de poder e como construção social, desenvolver a atitude investigativa, a fim de perceber nas informações virtuais as ideologias, e isso é muito importante para um estudante que está saindo do ensino médio, compreender as ideologias que existem nas mídias, que a mídia é um tipo de poder, Para entender qual é o nosso papel como indivíduo nessa sociedade, o que a gente, como que a gente pode se portar perante uma sociedade que exige de nós o consumo, que exige de nós padrões, Qual é o meu comportamento perante a essa sociedade que o tempo inteiro me cobra isso, E aqui a gente trouxe um vídeo, na aula anterior eu coloquei que era para vocês terem assistido. Quem não assistiu, não tem problema, dá tempo. Vai lá, acessa, tá? É um pré-requisito aqui para entender também a nossa aula de hoje. Mas quem não assistiu, não tem problema não, tá? Dá tempo, volte lá, que vocês vão... Vai ser muito importante aí para aprofundamento desse conteúdo. Bom, então, ideologia e indústria cultural, que vem a ser isso, Na sociedade contemporânea, que é a nossa sociedade da contemporaneidade, Porque cada história ali tem seu momento, cada história tem seu período, Período. A história tem seus períodos, é dividida em períodos, E segundo os estudiosos, a gente está numa sociedade contemporânea, da contemporaneidade. Então, os meios de comunicação e interação social ganha importância fundamental na propagação dos valores, das práticas ideológicas e das manifestações culturais. Dessa maneira, passam a ter um papel central na definição e na transmissão dos elementos que engendram uma cultura. Então, nessa sociedade contemporânea, ou seja, nessa sociedade atual, os meios de comunicação eles têm um poder muito grande sobre as nossas vidas, os meios de comunicação eles exercem um poder e também é importante para a questão da interação social, a interação entre as pessoas. Então, ele é ali nessa sociedade da qual a gente vive nesse período da história, que é a contemporaneidade,
eles têm aí um poder enorme nas nossas vidas. Tanto ali de relações, eu com o mundo e eu a minha vida pessoal, né? Eles engendram na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, tá? Então vamos ao quadro? Então olha só, eles também, eles vão propagando valores das práticas ideológicas e das manifestações culturais e passam a ter um papel fundamental na transmissão de elementos que engendram uma cultura. Então, lembram que a cultura, ela é um modo de sentir, de agir, de pensar, né? Não nessa ordem, mas de pensar, de sentir, de agir. Então, esses meios de comunicação, eles também são responsáveis pelo modo que as pessoas pensam, sentem e agem, né? Então, olha só o tanto de poder que os meios de comunicação têm. Então, as diferentes manifestações culturais, originadas das diferentes classes sociais que formam uma sociedade, são remodeladas e transformadas em cultura de massa, sendo oferecidas como mercadorias para consumo pelos diferentes meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, eles são um elemento central de propagação de quê? De cultura, de manifestações culturais nessa sociedade contemporânea. E aí eles utilizam dessas culturas, das culturas originárias de diferentes classes, para quê? Para tornar aquela cultura uma cultura de massa, algo que pode ser consumido pelas massas sociais, ou seja, pelo um grande quantitativo de pessoas. Qual é o objetivo principal? Vender. A venda, a compra e venda desses elementos culturais, que são repaginados, que são remodelados, para atender as grandes massas e para que as pessoas possam consumir, tá certo? O grande objetivo de tudo isso é consumir, tá? Então, a gente está falando do quê? Dessa indústria cultural, né? Algo que se transforma em indústria para quê? A cultura que vai sendo transformada para ter uma grande adesão das massas, né? Que é a cultura de massas. Então, vamos ao quadro? Olha só. E aí, né, elas viram mercadoria para consumo e são utilizadas pelos diferentes meios de comunicação. Então, considerando a importância dos meios de comunicação e interação para a produção e transmissão da cultura de massa, é necessário compreender as consequências da revolução causadas pelas transformações da tecnologia da informação. Então, a gente é dessa era da tecnologia da informação, onde elas mudaram e mudam a nossa vida, né, o tempo inteiro. Então, é importante a gente entender e tentar compreender essa revolução que não veio só para a era de informação, veio para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cotidiana, né? Tomando conta do nosso cotidiano, do tempo, da minha vida pessoal com a minha família, né? Com as pessoas. Então, é uma revolução que não só mexeu com a indústria, mas mexeu com a nossa vida cotidiana. Então, na virada do século XIX para o século XX, o mundo ocidental conheceu uma nova forma de produção cultural. O método de produção em larga escala, difundido por Henry Ford, começou a se estender. Então, esse carro aqui é o carro modelo T. É o primeiro carro, né, que foi produzido em larga escala. Eu sabia direitinho quanto que ele era. Era bem poucos dólares ali, né, na época. Isso há muito tempo atrás, aqui, ó, nessa virada do século XIX para o século XX. Então, esse método de produção da esteira, né, a esteira ali, é só lembrar, né, a esteira, aquele filme do Charlie Chaplin, aquela grande esteira, né, onde você produz os produtos e lá existe uma produção em larga escala, né? Foi difundido ali por Henry Ford. Esse foi o primeiro carro com esse objetivo, né? Que é o Ford modelo T, tá? Então, os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento de novas formas de expressões artísticas e o estabelecimento de novas relações entre o público e a arte. Então, o avanço da tecnologia foi importante porque
foi possibilitando aí essas novas formas de expressões e novas relações com as pessoas e as telinhas e os meios de comunicação. O cinema, por exemplo, é uma dessas expressões. A gravação de determinada sequência de cenas pode ser copiada e o filme pode ser visto por diversas pessoas em diversos lugares do mundo. Então, em uma produção cinematográfica, quantos milhões são aí, são primeiro para investimento, né? Vários milhões são utilizados para fazer esse filme, mas um único filme, ele arrecada quantos milhões também, né? De bilheteria pelo mundo inteiro. Então, o cinema, ele é aí uma dessas novas formas de expressão da indústria cultural, fomentada aí por essas novas tecnologias. Vocês percebam que, por exemplo, tem filmes... vocês lembram, vocês não são da época do Avatar, não. Mas se vocês tiverem curiosidade de procurarem um filme chamado Avatar, ele é muito interessante esse filme. A história, né? Foi utilizada uma tecnologia nova ali naquele filme do Avatar. Ela não existia, a tecnologia... claro que existem outras, né? Mas é só o que eu lembrei agora. Então, o filme Avatar, ele tem uma tecnologia que foi ali inaugurada nele. Então, quantos milhões são ali investidos num filme? E esse filme ele vai rodar o mundo inteiro, né? Então, tem filmes de super-heróis, por exemplo, que, né, assim, arrecadam milhões. Eles investem muito para exibir aquele filme, mas sabendo que o retorno é garantido, né? Porque tem aí uma grande aceitação do público. E, inclusive, não é qualquer filme que se lança, não é de qualquer jeito, tudo é pensado para quem vai consumir, qual público que consome mais, né? Esses filmes para as crianças é um público que não tem o dinheiro ali, mas quem tem é o pai, né? O pai ou a mãe, enfim, o responsável, mas eles sabem como que é toda essa questão em volta ali da criança, né? Como tem toda uma questão do imaginário por detrás do consumo das crianças. Então, é um público que diretamente consome, não paga, mas consome diretamente, né? Porque é um público que é quase certeiro, assim, quando se trata de indústria cinematográfica. Eu estou falando de todas as classes? Não, né, gente? Estou falando de quem pode consumir, de quem consegue ao cinema, de quem consegue ao teatro, de quem consegue a um circo, né? Então, a gente sabe que é um público que é muito marcado pelo consumo, os pais, porque os pais, né, são pegos ali por toda essa questão da infância, da criança, né? Então, é quase certeiro ali. Então, as grandes indústrias de cinema, é tudo muito calculado, tá? É tudo muito, porque elas arrecadam muito. São milhões de dinheiro aí, que eu não sei nem dizer basicamente, mas é muita grana, tá? Vamos ao quadro, olha só. E aí, a indústria cultural, perdão, é o termo usado para designar esse modo de fazer cultura, tá, gente? A partir da lógica de produção industrial. Então, é isso. A indústria cultural é esse modo de fazer cultura a partir de uma lógica de produção em larga escala, né? Então, significa que se passou a produzir arte com a finalidade do lucro. Para se obter lucro como cinema, por exemplo, é preciso fazer um filme que agrade a maioria das pessoas. Você não vai fazer um filme que não agrade a maioria das pessoas e que não consiga ter um lucro alto. Então, dessa forma, criam-se alguns padrões, como o vilão e o mocinho, as histórias de amor, os finais felizes, né? Quem é que não quer um final feliz, um filme? Quem é que não quer um super-herói ali sempre se dando bem, e o vilão se dando mal, né? Não tem essas coisas? Então, a indústria cultural, ela pega o quê? O meu sentimento. O que eu, como ser humano, como indivíduo, como adolescente, ou, enfim, o que eu desejo que aquele filme tenha, né? Qual o final que vai me agradar? Como que eu gostaria que fosse, porque eu tenho que usar do meu sentimento, né?
dos nossos sentimentos, tem que ter essa aproximação com os nossos sentimentos, com o que a gente quer. Para quê? Para lucrar. Que a indústria cultural é a utilização dessa cultura em produção em larga escala, né? Os filmes de super-herói, de vilão, de mocinho, que agrada tanto o público, né? Um público grande, inclusive eu, né? É para quê, gente? No final, para lucrar. Mas para ajudar vocês aí a complementar esse conteúdo muito importante que é de indústria cultural, vamos passar uma externa agora, preste muita atenção, fica ligadinho, tá? É a existência de meios de comunicação que são capazes de colocar uma mensagem ao alcance de um grande número de indivíduos. Para caracterizarmos a indústria cultural, temos que associar alguns termos e entender os seus significados e qual o grau de interesse e influência que cada um exerce sobre o outro. As massas seriam um grupo de pessoas que, por algum motivo, compartilham o mesmo interesse por alguma coisa. Depois temos a arte, que por si só tem um valor cultural embutido, uma importância não só material, mas que vai passar a ter uma outra interpretação com a entrada de um novo termo, a indústria. Essa indústria é a que foi inserida a partir da Revolução Industrial e nasceu de um sistema chamado capitalismo. A indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. Agora que apresentamos o termo, vamos ver as suas ligações, agora controlada pela indústria. A indústria passa a replicar a arte, de forma que a mesma perde o seu valor cultural, passando a ser apenas objeto de consumo, significando acúmulo de dinheiro para as grandes indústrias. Agora sim podemos associar os meios de comunicação, pois eles serão a ligação entre a indústria e as massas. A partir da entrada dos meios de comunicação, inicia-se um trabalho de influência e alienação, na qual o principal foco é fazer com que as massas passem a se interessar, a terem desejos por produtos dessa indústria, utilizando de mensagens e estratégias para fazer com que a massa acredite que precise de tal produto, mesmo não precisando. O homem, assim, perde a capacidade de raciocínio e passa a ser influenciado pela indústria cultural, que impõe sobre ele suas vontades e faz com que ele consuma os produtos necessários para que esta indústria gire e consiga cada vez mais lucro. E essa realidade não está muito longe de nós no dia a dia. Por exemplo, as roupas da moda, as calças coloridas. Qual o verdadeiro interesse por trás delas? Um gosto pessoal vindo de uma massa, um gosto que é inserido na massa, que é vindo dos grandes meios de comunicação. Fica claro que os meios usam essas estratégias para criar um novo interesse nas massas, pois as calças coloridas acompanham todo um exagero da indústria cultural, que lança cada dia mais novos elementos para gerar mais consumismo, com o objetivo de lucrar, o que chamamos de capitalismo. Muito bem, galerinha, vocês viram aí, né? Muito bom essa externa, porque ela faz esse resumão aí do que é essa indústria cultural, qual é o objetivo dela, né? O único objetivo é lucrar. E é muito interessante a gente ter essa consciência, né, gente? Porque de vez em quando a gente vai ter situações, nós vamos ter situações em que isso vai nos pressionar mentalmente, né? Enquanto indivíduos, que isso vai ser algo que vai nos angustiar. Essa pressão sobre o consumo, sobre o ter, sobre o ser, né? Tudo isso influenciado pela indústria. Isso em algum momento das nossas vidas, vocês vão perceber isso, se vocês não tiveram ainda isso, vocês vão perceber o quanto que isso nos atordoa enquanto indivíduos, né? E não importa qual a classe social, né? É claro que o importante é ter consciência. O mais importante é refletir sobre, né? Sempre, o tempo inteiro, refletir sobre essas questões, né? Que envolvem nossas vidas, o nosso cotidiano, essas influências da mídia, dos padrões, dos comportamentos, né? Às vezes a gente se perde, a nossa essência ela se perde no meio de todo esse consumo, de todo esse consumismo, né? E é importante tentar sacar aí o tempo inteiro, não, é só para lucro, não, estão me induzindo. Não, é importante, porque você vai consciente. Mesmo que você faça, mesmo que você só seja mais um, que não vai ser, se for consciente, não vai ser só mais um, mas é interessante a gente refletir, sabe? É importante a gente ter isso. Qual é o objetivo dessa indústria, desses padrões, né? Para a gente não se perder da nossa essência,
do que está lá dentro no fundo, do que a gente é, só porque para agradar, para se vestir como todo mundo acha que deve ser, que é certo, que tem a ver com padrão, se endividando, consumindo, vivendo para pagar boletos. Então a gente tem que estar o tempo inteiro indo e refletindo, né? Sendo puxado pela reflexão, que é importante para inclusive mudar as nossas práticas, né? Eu considero que eu sou uma pessoa consumista, mas não tanto. Meu esposo até fala muitas vezes, né? Nossa, como você se controla? Eu olho, eu sou o caroço, né, das lojas. Vou lá só caroçar. Mas eu fico refletindo, será? Eu tô precisando? Será que eu realmente estou precisando, né? Será? Pra quê, né? Então, posso comprar? Estou precisando, né? Então, tem umas perguntas que vão ali mexendo comigo. E eu ainda considero que eu sou consumista, mas eu sou uma consumista ali que tem que ser muito consciente, tá? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo? Então, todo esse processo de padronização, ela também ocorre no mundo da música. Não é à toa que a gente ouve sempre as mesmas músicas aí, né? Que fazem sucesso. Aí, professora, você não gosta? Ah, gente, eu gosto, né? De dançar, a gente dança. Mas são as músicas que têm o mesmo intuito, venda. Venda, né? Agora, com a questão do sertanejo, né? Os estilos musicais, eles vão muito pela moda, pela indústria, pelos investimentos das gravadoras. Tem gente que era roqueiro e que virou sertanejo. Por quê? Porque roqueiro não dá grana, mas o sertanejo tá dando, né? Então, é um ritmo que dá certo, no sentido de vender. Então, tem gente... Eu conheço pessoas que era de banda de rock e que toca hoje sertanejo, porque não viu que no rock não tem chance, né? Então, o ritmo ou o artista de sucesso logo é copiado, não possibilitando aos ouvintes a escolha, já que é tudo muito parecido, né? É só a gente ver nas rádios, você colocar ali nas rádios normal ali, né? Você vai perceber que é só um estilo de música, o estilo de música da moda, né? E sempre com os mesmos temas. Traição, né? Que tem a ver com infidelidade, amor não correspondido, a pessoa, né? Essas coisas todas que vocês estão aí por dentro, que eu tenho certeza, né? Então, essa indústria da cultura, produzindo essa cultura para as massas, faz com que se entre num círculo vicioso. A indústria define qual arte pode ser consumida. Então, é a indústria que vai dizendo o que eu escuto, como eu me visto, né? Como que eu me porto. Então, a indústria ela vai comandando, inclusive, as nossas essências de indivíduo, né? Então, nas sociedades contemporâneas, há uma relação intrínseca entre as manifestações culturais, as ideologias e os meios de comunicação de massa, tá, gente? Então, lembra lá da cultura, que a gente acha que tem a ver só com o indígena, só com o quilombola, Não, a indústria, ela pega tudo isso. Ela pega tudo isso e tem uma relação muito forte com essas ideologias, essas visões de mundo e com os meios de comunicação de massa, né? Então, os meios de comunicação de massa são os principais veículos de transmissão de ideologias. O que são ideologias? Essas convicções filosóficas, sociais, políticas, né? De um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e tem papel essencial na conformação dos padrões culturais dominantes e dos diferentes modos de expressão cultural. Né? A indústria, a mídia, os meios de comunicação de massa, eles são os veículos que o tempo inteiro tá dizendo para nós sobre as convicções filosóficas, políticas. A gente pode não perceber, mas, por exemplo, você assiste um telejornal simples, de qualquer canal aí. Qualquer canal, gente, todos têm ideologia. Ah, não é mais B, ou mais C, ou mais D, não. Todos esses meios de comunicação de massa, eles têm ideologia, eles estão a serviço de alguém que pensa de um jeito. E geralmente é das elites, né? É das elites. Todos eles são comprados, tá? Todos eles alguém investe, alguém está pagando para anunciar o que é lá, tá? Não se iludam. Muito bem. E aí a gente traz esses caras que eles são muito importantes, tá? Porque foram eles que tiveram fizeram a base do conceito de indústria cultural, que é o Theodor Adorno, o Marx Horkheim,
procuraram analisar a relação entre cultura e ideologia com base no conceito de indústria cultural. E eles pertenciam à escola de Frankfurt. Então, eles são os caras que pertenciam à escola de Frankfurt, né? Eu pulei um, não pulei? Não, tá aqui os dois, né? Max Horkheim, o Theodor Adorno, isso mesmo. Então, são eles que eles procuraram analisar essa relação entre cultura e ideologia, né? Trazendo o conceito de indústria cultural. Eles foram os caras que escreveram sobre isso. Eles são muito importantes, tá? E essa escola, né? O que foi a escola de Frankfurt? Foi um movimento intelectual criado por um conjunto de filósofos e cientistas sociais de orientação marxista. Então, eles eram marxistas, tá? Caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias que explicam. Seus integrantes foram perseguidos pelo regime nazista e muitos imigraram para outros países, em especial os Estados Unidos, né? Eles estavam na Alemanha, mas foram perseguidos por conta dessa reflexão crítica que eles tinham, né? Eles eram marxistas, né? De orientação marxista. Muito bem. E eles afirmavam que o conceito de indústria cultural permitia explicar o fenômeno da exploração comercial e a vulgarização da cultura. Então, para eles, a partir desse conceito de indústria cultural, o que é a indústria cultural, permite explicar esse fenômeno de como as pessoas são exploradas comercialmente. E a vulgarização da cultura, né? Você vulgarizando aí todas as questões que permeiam a cultura, tá? Muito bem, então a preocupação básica de Adorno e Horkheim era a emergência de empresas interessadas na produção em massa de bens culturais, como se fossem mercadorias. Essas empresas visam exclusivamente ao consumo, esse é o único objetivo, né? Tendo como fundamentos a lucratividade e a adesão incondicional ao sistema dominante. Então essas empresas, a única preocupação delas, né, exclusivamente fazer as pessoas consumirem para elas poderem lucrar, né? E eles perceberam isso, né? Nos filmes de ação, por exemplo, o espectador é tranquilizado com a promessa de que o vilão terá um castigo merecido. Tanto os sucessos cinematográficos quanto os musicais parecem dizer que a vida tem sempre as mesmas tonalidades e devemos nos habituar a seguir os compassos previamente marcados, né? Por isso que a gente sempre não pode comparar a nossa vida cotidiana com as vidas dos filmes, das novelas, né? Então, dessa forma, sentimos-nos integrados a uma sociedade imaginária, sem conflitos e sem desigualdades sociais. É o lance de estar ali te entretendo, né? O tempo inteiro. Ai, a tua vida é sempre muito bonitinha, né? Não tem conflito, não tem desigualdade, finge que não vê, né? Então, a gente se integra numa sociedade que, na verdade, não existe, né? Então, Adorno e Horkheim apontaram a possibilidade de homogeneização. O que é isso? Colocar todo mundo no lugar só, no saco só, né? Homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais. Essa é a intenção da indústria, gente. Por isso que cria só uma forma de calça jeans, uma forma de blusa, uma moda. Porque eles querem enfiar todo mundo na mesma moda. Para quê? Para vender, dar trabalho, né? Fazer coisa diferente. Então, a intenção é a homogeneização das pessoas, né? Colocando a felicidade imediatamente nas mãos dos consumidores mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural. E as pessoas, no dia a dia, elas ficam, assim, extremamente felizes ao consumir, ao poder de compra, né? É muito incrível isso, né? Como que você... como que se satisfaz, né? A gente se satisfaz com o poder de compra, né? De ir ali no shopping center e poder comprar algo, né? Parece que os nossos problemas vão ser resolvidos, né? Colocando a felicidade nesse consumo, né? Nesse poder de compra. Assim, a indústria cultural, ela seduziria todas as classes sociais, criando assim a uniformização dos modos de pensar, agir e sentir. O objetivo é esse, gente. A indústria cultural tem um único objetivo: seduzir todas as classes sociais, não importa qual é a sua. Eu não tenho o original e não tenho o simulado. Ah, tu não pode comprar o X, mas tu pode comprar o Y, que é igual. Quem é que vai ficar olhando que é original, quem não é? Então tem tudo isso, tem para todas as classes, todos os gostos, mas o único objetivo é o quê?
é fazer com que as pessoas possam consumir o tempo inteiro, é por isso que existe moda. Ai, a moda verão, ai, a moda inverno, ai, a moda não sei o quê. Entra e sai e tu fica doido, né? Porque tu se sente ali tentado a consumir tudo isso, né? O tempo inteiro. Mas lembrando que o único objetivo deles é esse, né? O sucesso de produtos de entretenimento nem sempre se deve apenas à qualidade. Muitas vezes o conteúdo da obra ou as características de um personagem se encaixam em programas de agências governamentais e da indústria cultural voltados para a difusão de determinados ideais, valores e comportamentos. Então não se iludam, até nos filmes que a gente acha, até nos filmes, né, e outras questões, elas estão enquadradas numa forma de pensar de certas agências governamentais, voltadas para difundir ideias, valores, comportamentos para as pessoas do mundo inteiro, né? Entretanto, no mesmo grupo de amigos de Adorno e Horkheim, o filósofo Walter Benjamin viu algo bom no fato dessa arte alcançar diversas pessoas. Para Benjamin, há uma democratização da arte, né? O Benjamin, ele já tem esse pensamento, né, assim, otimista sobre a indústria cultural, né? Então, a possibilidade de copiar o que se produz é a possibilidade de levar a cultura para o maior número de pessoas que jamais teriam condições de acessar, né? Então, aqui tá isso aqui, ó. Possibilidade de copiar o que se produz e a possibilidade de levar a cultura para o maior número de pessoas. Então, a fotografia possibilita que se observe um quadro de museu distante, sem a necessidade de o observador ter que se deslocar, né? A fotografia é um exemplo disso. Eu posso ter acesso a obras de arte que eu, Daniele, aqui no estado de Rondônia, filha aí de uma empregada doméstica e de um agricultor, não teria condições jamais de acessar, né? Então, o cinema possibilita o mesmo a fotografia e o cinema sendo um fragmento do olhar de quem estava por trás da câmera, é possível levar esse pedaço do mundo para outras pessoas. Lembrando que não é todo mundo que acessa ao cinema não, tá, gente? Eu conheço pessoas que nunca entraram numa sala de cinema. O Walter Benjamin é otimista, mas lembrando que não é todo mundo que consegue acessar, não. Quanto que é para você ir lá no cinema ali no shopping? Será que todo mundo pode acessar? Eu conheço pessoas que têm praticamente a minha idade e que não foram no cinema. Conheço gente próxima que nunca foi ao cinema, nunca pisou. Vocês aí que são de Guajará-Mirim, Vilhena, né? Tem muita gente, nossos estudantes, vocês já foram ao cinema? Não é que não é tão fácil assim acessar? Não é tão simples assim, né? Então, além disso, com o avanço tecnológico, é possível que mais pessoas tenham acesso às ferramentas para a produção cultural. Benjamin não viu o mundo tecnológico que temos hoje, mas o que ele pensou pode ser observado atualmente. Agora nós vamos falar do Brasil, né? Como é que se comporta no nosso país? A cultura no Brasil compreende uma quantidade e uma diversidade imensas de expressões, como festas, danças, canções, esculturas, pinturas, gravuras, literatura, contos, romances, poesia, cordel, mitos, superstições e alimentação. Gente, a cultura no Brasil é grandiosa, né? Como que é enorme, como que é grandiosa, né? Porque a gente é cercado de norte a sul, de diferentes tipos de cultura, né? Eu já tive o privilégio de conhecer alguns estados aí do nosso país e como eu não consigo ficar ainda surpresa com o tanto de cultura que a gente tem. Nós somos grandes, nós somos grandiosos, né? É muito interessante isso. Então, essa diversidade ela foi estudada por Luiz da Câmara Cascudo, que registrou uma amostra das expressões culturais brasileiras no Dicionário do Folclore Brasileiro, publicado em 54. Outro estudioso do assunto foi o Fernando de Azevedo, que apresentou no livro A Cultura Brasileira um panorama de nossa cultura e uma análise histórica da vida intelectual do Brasil, né? Então, o que caracteriza a nossa cultura? A nossa cultura brasileira, né? Na América Portuguesa, no século XVI, as culturas indígenas e africanas, apesar da presença marcante, não eram reconhecidas pelos colonizadores, expressava-se à margem da sociedade que constituía sob o domínio lusitano, dos portugueses, né? Então, tal sociedade tinha como principal referência a cultura europeia. Então,
isso tem muito a ver, né? É muito marcado pelo tipo de colonização da qual nós fomos, né? Fizeram com a gente, né? Que a gente foi colonizado. Então, sempre a cultura ali indígena, quilombola, e eu coloco também a ribeirinha, ela foi ali ficar à margem, né? Dessa sociedade da qual a gente faz parte, né, gente? Então, o estudioso brasileiro Antônio Cândido, em 1968, afirmou que imitar para nós foi integrar, foi nos incorporarmos à cultura ocidental, da qual a nossa era um débil ramo em crescimento. Foi igualmente manifestar a tendência constante de nossa cultura, que sempre tomou os valores europeus como meta e modelo. Então, esse é um dos nossos maiores defeitos, de acordo com Antônio Cândido, né? Por quê? Porque a gente marginalizou o que era essencial nosso e foi aí tomando valores europeus como meta e modelo, como se fosse algo assim que a gente devesse aí imitar, né, para que a gente pudesse ser integrado a essa sociedade. Até hoje, né, gente? As culturas negras, a cultura negra, a cultura indígena, ela ainda é marginalizada dentro da nossa sociedade. A gente sempre fica querendo alcançar ali a cultura branca, né? Ainda é essa construção do olhar europeu ainda sobre as nossas vidas. Deixando à margem essas culturas, inferiorizando, dizendo que é feio, que é estranho, ai, que é horrível. Não tem essas formas preconceituosas? Que estranho, que não sei o quê, para dar valor a algo que a gente nem é, né? Que a gente nem é, que nem faz parte da nossa essência enquanto indivíduo, né? Então, para o Antônio Cândido, a gente sempre quis imitar aí essa cultura europeia, né? Como forma de ser aquele modelo de vida, né? Vamos ao quadro, a gente já está encerrando a nossa aula. Muito bem. Então, na música brasileira, por exemplo, encontramos uma variedade imensa de ritmos, que são puros e misturados, cópias ou reelaborações constantes, invenções e inovações, com os mais diversos instrumentos, sejam eles extremamente simples, artesanais, sejam sofisticados, né, ou eletrônicos. A produção musical brasileira tem traços de origem marcadamente africana, indígena, sertaneja e europeia, sem classificar o que é mais ou menos importante, simples ou complexo. Ela é fruto do trabalho de milhares de pessoas. Lembre-se disso, gente. Lembre-se disso. A cultura indígena, negra, até europeia, porque a gente é a mistura disso, né? Sertaneja e etc., faz parte da nossa cultura, né? Então, a gente é a mistura de tudo isso. Então, não é inferiorizar uma, aí essa é estranha, essa é esquisita, e querer dar valor mais à outra, né? Então, lembrando disso, tá? A gente é a mistura de tudo isso. Então, o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil teve como marcos a introdução do rádio na década de 20, o início da transmissão da televisão na década de 50 e nos anos 90 a expansão da internet, tá? Então, a internet chegou aqui no nosso país lá para a década de 90. E a indústria cultural começou aí com a TV, né? Na verdade, com o rádio e depois com a TV. Então, os outros campos da indústria cultural, como cinema, jornais e livros, não têm difusão tão expressiva quanto a televisão e o rádio. O cinema atinge no máximo 10% da população. Olha só, gente, como é desigual. Tá vendo como nem todo mundo tem acesso ao cinema? E pouco mais de 20% dos brasileiros têm acesso às produções escritas, livros, revistas e jornais. Então, o nosso público que é mais influenciado pela indústria cultural está na TV, na telinha e no rádio, galera. Olha só. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Vocês viram aí o quanto de gente que ainda não tem acesso ao cinema? Existe toda uma indústria cultural lá fora que tem esse objetivo de lucrar, mas nem todo mundo tem acesso. Gente, 10% da nossa população só. 10%. E livro e revistas e etc. ainda é menor. Ainda é muito pequena. Então, a indústria cultural, ela, no nosso país, ainda é muito forte, produzida muito forte pelo rádio e pela TV, por incrível que pareça, tá? Então, galerinha, essa é a nossa aula de hoje, mas fique ligadinho que a aula continua. Até mais. Tchau, tchau.